Fala, meu querido, graça e paz. O título do vídeo é esse: Como que eu venci a depressão através do cristianismo? Né? Tem muitos cristãos, tá? Que estão dentro das igrejas, tem muitos cristãos por aí que trabalham, vivem uma vida aparentemente normal, porém vive esse problema, vive essa doença, vive esse problema de depressão. Tem muitos cristãos que esboçam por fora um sorriso, esboça por fora uma alegria, quando na verdade aqui e dentro do coração, e por que não dizer até mesmo dentro da alma, está passando por esse problema de depressão. E o vídeo de hoje é exatamente, eu vou falar um pouco sobre isso. É óbvio que um vídeo só não tem como você expor, desculpa, não tem como você expor tudo de fato que aconteceu, porque eu fiquei muitos e muitos anos com depressão, tá? Não foi um ano, não foi 2 anos, foram mais de 10 anos, cara. Mais de 10 anos com esse problema. Que afligia não só a minha mente, mas afligia a minha alma. E como é que eu venci isso em Cristo? Eu falo em Cristo porque foi o Senhor Jesus que me tirou desse problema, que me tirou dessa situação. Eu sou uma pessoa que eu não tenho recursos financeiros, né? Sempre fui trabalhador, mas não tenho recursos financeiros. Então não posso dizer para você que eu já paguei psicólogos, né? Que eu já tive alguma ajuda médica em relação a esse problema que eu enfrentava. Não, nunca tive. Não porque eu não queria, é porque na verdade eu não tinha condições de pagar um psicólogo. Então por muito tempo, né? Começando a ir para a igreja, orando. O que eu fiz? Eu fiz de Cristo o meu psicólogo pessoal. Eu comecei a desabafar para Jesus, eu comecei a falar para ele tudo aquilo que eu sentia, como se fosse um psicólogo. Tudo aquilo que eu passava no dia a dia, tudo que eu enfrentava, sabe? Naquelas noites sombrias, naquelas noites em trevas, naqueles momentos em que eu deitava no travesseiro e sabia que eu ia chorar, que eu ia passar por momentos difíceis dentro da minha própria mente, eu comecei a contar para o Senhor tudo aquilo que eu estava enfrentando. Os medos, os traumas, aquilo que me fazia parar, né? Aquilo que me neutralizava de prosseguir. E quem tem depressão, cara, geralmente passa assim, fica na nossa cabeça um bloqueio muito grande. A gente às vezes não consegue ser perceptível, a gente não consegue receber algumas coisas, sabe, das pessoas, da vida profissional, né? Isso se arremete em todos os âmbitos. Então, a partir do momento em que eu comecei a confessar para Jesus os meus medos mais profundos, que ninguém sabia, que só Ele sabia, eu comecei a ter alívio, sabe? Eu comecei a falar para Ele: Senhor, olha, eu não sei o que fazer nisso. Quando isso acontece, eu não sei lidar com isso. Quando esse pensamento vem, eu não sei como agir. Então eu comecei a fazer de Cristo o meu psicólogo, comecei a contar para ele tudo aquilo que eu sentia. E esse é um grande fator da pessoa que tem depressão. Esse é um fator que ela precisa colocar para fora. Muitas pessoas, quando estão passando por uma situação como essa, elas tendem a se fechar. Na verdade, você tende a se abrir, né? Obviamente que também eu aprendi que quando você passa por isso, você tem que dividir esse cargo com alguém de confiança. Conta para um amigo, um pastor, enfim, para os seus pais, uma pessoa que você confia. E quando você começa a partilhar um pouco da sua dor para as pessoas, é como se você dividisse o peso. É como se você dividisse a carga. Entende? Então, se você está enfrentando esse tipo de problema, se você está enfrentando esse tipo de situação, cara, lembre-se, no meu caso, eu não tinha como pagar um psicólogo. No meu caso, né? Não sei o seu. Eu comecei a abrir, sabe, a minha vida, abrir,
sabe, tudo aquilo de ruim que eu estava enfrentando, que eu estava passando, eu comecei a entregar isso para Jesus. E, cara, eu fui começando a ser curado, sabe, aos poucos. Uma gradativa, foi como se fosse uma escadinha, sabe? Aos poucos eu fui sendo curado. Aos poucos aquele peso já não estava mais acontecendo. Eu já conseguia sorrir de uma maneira mais clara, já conseguia viver de uma maneira melhor. Porque eu comecei a entender que eu precisava pegar esse problema que estava aqui e aqui dentro de mim e transpor ele para fora. E isso me ajudou bastante. Então, talvez você que está aí passando por esse problema achando que não tem solução, cara, Jesus pode te curar sim da depressão, cara. Isso é possível. Busque ajuda. Se você tem condições de pagar um psicólogo, pague. E busque ajuda profissional, busque ajuda espiritual. Tudo isso é importante. Busque pessoas de confiança para você, sabe, botar para fora isso que você está vivendo, que você está sentindo. E com certeza, cara, você vai ser liberto disso. Com certeza você vai ser curado desse problema. Com certeza você vai ter dias mais felizes. Hoje eu posso dizer para você que eu estou completamente curado da depressão. Eu não tenho mais isso. Minha vida agora é outra. Tanto é que eu estou aqui no YouTube falando para você que está aí do outro lado, que a sua vida ela pode mudar. Entendeu, meu querido? Então, o vídeo é simples, não tem como a gente entrar em detalhes, sabe? O que aconteceu, o que eu fazia e tal. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Assim como Jesus me ajudou, Ele pode ajudar você também. Tá bom? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!